do Senhor? Amém. Peço que é motivo de muita alegria estar retornando aos atos do Senhor, na qual eu não me sinto convidado. Tiago Lutz, eu sou de casa. Agradeço a todos, ao meu pastor Cosme, a todos que credibilitaram a caminhada, que acompanharam a caminhada do Marcos Alexandre. Porque para mim estar aqui hoje, foi como a irmã falou, como a diaconisa falou, foi fruto de muitas orações. A irmã Luzeli, que nunca me deixa mentir, sempre passava por mim e a palavra Marquinhos, te vejo como homem de Deus. Mas, meu pastor, sabemos que a caminhada, ela tem as suas dificuldades. E a oscilação do homem, porventura, às vezes não vem porque ele não é fraco. É porque às vezes ele não se licenciou mentalmente, ele ainda não está forjado no novo caráter, no novo querer. E a palavra de Deus veio a mim acerca de um voto. Eu passei a ter temor e tremor a Deus quando eu tive a oportunidade de ter um voto, uma aliança novamente com Ele. Porque eu me encontrava numa situação conflituosa. Eu sabia que naquele momento eu não ia ter mais vida. Minha mãe se encontrava em São Paulo. Minha avó de idade, meu tio longe. No momento mais angustiante, eu lembrei que tinha uma pessoa que poderia me socorrer. Eu nunca tinha esquecido de mim. E naquele momento eu lembrei, elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. Aleluia. Meu socorro vem do Senhor. E naquele momento eu fui ali, com o coração aberto, contrito, e falei: Senhor, se me tiraste daqui nesse momento, eu faço um voto contigo. E Números fala, né? Quando fizeres um voto com o Senhor, dá-te de cumprir. E assim Deus me dará a palavra. Eclesiastes 5, somente versículo 4 e 5. Quando a Deus fizeres um voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de todos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não vote do que vote e não cumpra. Glorificado seja o nome de Deus. Voto a Deus, propósito com Deus, promessa que expressa uma oferta de gratidão por algo que concede. Deus concedeu na minha vida, irmão Luzeli, o pastor Cosme. Deus concedeu na minha vida o irmão Rudes. Deus concedeu na minha vida o joelho da minha mãe, que nunca desistiu. Todas as vezes que eu chegava pela madrugada, minha mãe estava de joelho. Eu fingia que não via, descia a escada novamente. Mas ali já era propósito de Deus. Porque Miqueias 7:8 diz: ó inimiga minha, não te alegres no meu respeito. Se eu cair, levantar-me-ei. Se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Então, no momento mais horrendo da minha vida, a luz já brilhava sobre mim, porque já estava escrito. Era necessário passar por aquilo ali para aprimorar os meus princípios para com Deus. Porque senão, meu pastor, diante de Deus, se não fosse passar por aquilo tudo, eu já não estaria aqui com temor e tremor à presença do Senhor. Eu não daria credibilidade ao Senhor e acharia que foi na força do meu braço. Tudo tem um propósito debaixo dos céus. Em 1 Samuel, diz assim, 1 Samuel, do 9 em diante, a oração e o voto. Tem 3 votos que me chamam a atenção na Bíblia. Um voto barganhado de Jacó. Jacó fez um voto com Deus quando ele já sabia que Deus tinha falado com ele. Tem um voto de cumprimento, de comprometimento de Davi, lá em Salmo 132. Eu não vou dormir, eu não vou descansar os meus olhos, enquanto eu não trouxer e não tiver moradia na casa do Senhor. Meu Deus, aleluia. E tem um voto precipitado que podia ter. Deus me deu a oportunidade de escolher entre um desses 3 votos. Se precipitasse com meus pés, eu não entraria mais aqui. Se eu não tivesse prudência, não fosse alicerçado na palavra, eu não estaria mais vivo. Mas o voto mais emblemático da Bíblia para mim foi o voto de Ana. Foi um voto de uma mulher necessariamente angustiada, amargurada, sem perspectiva.
destino e Deus honrou. Porque 1 Coríntios 1:27 diz que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ana não era louca, mas Ana bem sabia o poder que Deus tinha na vida dela e qual era o compromisso dela. Ana subia anualmente e anualmente Ana fazia a mesma petição. Ana não desistiu do seu voto. Mãe, muito obrigado por não desistir. Meu Deus, aleluia! Muito obrigado por não desistir. Porque talvez na caminhada, se muitos desistissem, eu não ia ter credibilidade para chegar onde estou. No momento das agonias, das aflições, das iniquidades, nunca me viraram as costas. Nos momentos mais horrendos da minha vida, eu pude ter com quem contar. Assim foi Ana. Após terem comido e bebido em Siló, estando ali, Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim lembrares a tua serva, que não esqueceres e lhe deres um filho, varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará nada. Para ver como essa palavra me chamou a atenção, pastor, que às vezes nós pedimos querendo para nós mesmos. Ana pediu só para ter o prazer de devolver. Ana pediu só para ter o prazer de ver adorando ao Senhor. Vinde, adoremos ao Senhor. Ana pediu uma petição, ela foi atenta no clamor dela, um varão, que era um varão. E aquele varão foi quem? Samuel. Ela não sabia que aquele varão ia ser profeta. Ela não sabia que ia ser grande, usado por Deus. Meu Deus. A única coisa que ela sabia era que Deus estava no propósito, ninguém poderia impedir. A única coisa que ela sabia é que começaria algo que ninguém interrompeu. Então o que Deus começa, você pode vacilar os pés, mas Ele é fiel para cumprir. E quando eu fiz aquele voto, eu fui para, muitos que não sabem, eu tive um problema, agora eu fui para uma reabilitação. E ali o pastor Aguinaldo me deu a oportunidade. E quando minha mãe chegou, a primeira coisa, na primeira visita que eu falei para minha mãe, pastor, foi assim: mãe, muito obrigado. Porque o involuntário se voltou voluntariamente. A minha mãe não entendeu. Mas ali eu renovei o meu voto com o Senhor. Ali eu tive um encontro com o Senhor. Por quê? Porque eu tenho uma vida. Porque eu tenho uma perspectiva. Eu tenho um chamado. Eu tenho uma história, eu tenho um testemunho. E eu não tenho por que não ter credibilidade em Deus de deixar essa história para trás. Deus me chama por cabeça, não por causa. Deus me chamou para ser fiel para com Ele, para fazer a boa obra. Aleluia, Jesus. Estou fazendo uma grande obra na qual não posso parar. Eu não posso parar. Igreja, não podemos parar. E quando nós não paramos, nós não deixamos torquejar o nosso pé. Aleluia, Jesus. Nós vamos vendo na caminhada como é o voto. Eu voltei, mas eu voltei porque Deus permitiu. Então eu não voltei para me vangloriar, eu não voltei para falar que eu sou mais ou menos. Eu voltei totalmente sedento da palavra de Deus. Eu voltei uma nova criatura como pensar que se hoje deu bom, glória a Deus. Se não deu certo, glória a Deus. Tudo quanto fizemos, Deus está no controle. Meu Deus, Hoje, aleluia. A perspectiva maior é de saber que pela manhã Deus me permitiu ter o sol. Pela noite, Deus me permitiu ter a lua. Tudo é permissão de Deus. E eu me encontro gratificado por Deus permitir que eu retorne nessa casa ministerial, que eu venha ter a oportunidade da minha membresia. Saudade de caminhar com o meu pastor Roger. Eita Saudade de glória. fazer aquelas visitas inusitadas, né, irmãos? E é uma oportunidade muito gratificante, porque
Quem me viu, muitos não me conhecem, mas quem me viu o quanto eu estava sendo usado de marionete. O Marquinho passava ali no dia de quarta-feira sem falar com ninguém ali na porta. Passava correndo. O irmão Hudson vinha falar comigo, eu inventava uma desculpa. Perdoe. Fiz trabalhos com uma senhora na qual não tinha honra nem de bom comigo. Enfim, o Marquinho estava só misericórdia de Deus. E ela chegou. A misericórdia de Deus chegou em Deus. Aleluia, A Senhor. misericórdia é grande causa de nós não sermos consumidos. Então, por isso, no dia de hoje, quando o pastor me deu a palavra, as pernas tremeu, me veio na barriga, eu falei, irmão, Deus está no controle de Deus. Porque se não tivesse isso, se não tivesse essa oportunidade, essa alegria de estar aqui, eu estaria lá fora. E a palavra de hoje, mais cabível quanto a palavra, quanto ao culto ministrado hoje, é gratidão. Gratidão para meu Deus, gratidão a todos vocês, que nunca desistiram da ovelha perdida. Meu Deus. E essa ovelha que hoje se foi achada, está aqui diante do altar do Senhor, repetindo, muito obrigado por todos os feitos do seu pescoço. E muito obrigado, ministério, por incluir suas orações, por não ter desistido de mim. E o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela amanhecer. Aleluia. Todos aqueles que choraram à noite, quando vê o seu sorriso de manhã, vão sorrir contigo. Porque você for um motivo de choro, você também será um motivo da vida. E os mesmos olhos que lacrimejavam outrora de tristeza, aos mesmos que lacrimejam hoje de alegria. Gratificado estou pela oportunidade de estar aqui. Até aqui me deu o Senhor. Muito obrigado. Eita, glória!